Bom, vamos falar agora sobre equações e inequações. A diferença entre equação e inequação é que equação é representada por um sinal de igualdade. Inequação, ela é representada pelo sinal de maior que, menor ou igual que, maior ou igual que. Mas logo mais nós vamos ver a respeito disso, o que significa. Para resolver uma equação, o principal objetivo é encontrar o valor de x, porque x é uma incógnita. Incógnita é um número que a gente não sabe qual é o valor dele. E para encontrar o valor de x, nós precisamos isolar ele, tá? Por exemplo, aqui, eu vou começar isolando quem está acompanhado de x justamente com o x. No caso aqui é 3x, tá? Então, eu vou isolar aqui 3x. O sinal de igualdade, 8. O 5, que estava somando 3x, ele vai passar para o lado de lá da igualdade, ele vai ficar junto com 8. Só que quando nós passamos um número para o outro lado da igualdade, ele muda o sinal. O 5, que estava positivo, eles vai passar para o lado de cá da igualdade, negativo. Pronto. Primeiro passo agora é resolver o que está aqui do nosso lado direito da igualdade, tá? Que no caso é o 8 menos 5. Só um minuto, gente, preciso soltar meu gato. Filhos. Bom, o que eu vou fazer? Vou continuar aqui com o 3x isolado. 8 menos 5, 3. Ok, desse lado aqui da igualdade, do lado direito, eu não tenho mais nada para fazer. Mas aqui eu tenho um número e uma incógnita, né? E uma letra. O que eu tenho que fazer? Meu objetivo é isolar o x para encontrar o valor dele. Então, o x, vamos isolar ele aqui. Esse 3, quando não tem nenhum sinal aqui, significa que ele está multiplicando. Tá? Se não tem sinal de divisão, se não tem sinal de multiplicação, nem de subtração e adição, significa que ele está multiplicando. E o inverso de multiplicar é dividir, da mesma forma que o inverso de somar é subtrair. Lembra que eu falei que quando passa para o outro lado da igualdade, ele passa o inverso dele? Se ele está positivo, ele passa negativo. E aqui ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. 3, estava multiplicando x, vai passar dividindo. X igual a 1. Então, nesse caso aqui da equação, o valor do meu x é igual a 1. Daí, se eu tivesse que substituir na equação, eu ficaria com 3 vezes 1, né, que é o valor do x, mais 5 igual a 8. Ok? E essa daqui seria a minha equação substituindo o valor do x. Agora vamos para cá, para a nossa inequação. Lembrando que inequação significa diferença, tá? Por que diferença? Como nesse caso aqui, ó, eu estou dizendo que 3x mais 5 é maior que 8. Não esqueçam que a boca fica aberta para o lado que é maior. Esse canto aqui, ó, ele fica para o número que é menor. Então, vamos lá. Aqui está dizendo que 3x mais 5 é maior que 8. É a mesma coisa que eu dizer que x é maior que 5. Se x é maior que 5, que número que pode ser o x? O x jamais poderá ser 4, né? Porque se ele está falando que x é maior que 5, 4 é menor, então não poderia ser 4. Também não poderia ser 5, porque 5 é igual. Então, o x, ele poderia ser 6, 7, 8, 9, todos os valores. E se aqui fosse maior ou igual a 5? X é maior ou igual a 5. Então, x pode ser 5, porque ele pode ser igual,
Pode ser 6, pode ser 7. Então, quando se fala de inequação, são hipóteses. Você pode adotar qualquer número, contanto que honre essa regra que está aqui no meio, de maior que, menor ou igual que. Quando vocês verem esse risquinho aqui embaixo, significa que ele também pode ser igual. Vamos resolver essa inequação aqui, ó, que eu acredito que vocês vão entender um pouco melhor. Da mesma forma que eu resolvi a minha equação, eu preciso resolver a minha inequação. Qual que é o nosso objetivo? Isolar o valor de x, né? Então, eu vou isolar aqui o x, que é o 3x. Professora, eu não posso isolar o x direto, sem acompanhado do 3x? Não, é uma regra, tá, gente? O 3x, o número que estiver acompanhando o x, ele segue até o final. E só lá no final, ele passa dividindo, ok? Então, aqui, ó, 3x, o meu sinal de maior que o 8, né? Sempre coloca primeiro o que estava do lado de lá. E agora o 5, ele vai passar para o lado de cá, do nosso maior que, ele era positivo, ele vai passar para lá, negativo. 3x, 8 menos 5, 3. Agora, eu vou isolar totalmente o meu x. O 3, que estava multiplicando x, ele vai passar dividindo. X é maior que 1. Prestem atenção aqui. Nessa questão da inequação, diferente aqui da equação que ele está afirmando, tá? Que o x é igual a 1, aqui ele afirma que o x é igual a 1. Aqui na inequação, não. Ele está dizendo que o x é maior que 1. Só que ele não fala o valor do x. Então, eu posso adotar para o x qualquer número que eu quiser. Por exemplo, se o x é maior que 1, eu posso dizer que o x vale 2, 3, 4, 5, 50, tá? Eu posso adotar para o x qualquer valor que eu quiser, contanto que seja maior que 1, tá bom? Até a próxima!